Opa, e aí, criador? Seja muito bem-vindo à nossa 26ª aula do nosso mini curso Aprendendo Fusion 360 em 30 dias. Mais uma vez, nós estamos aqui com o Fusion 360 aberto e a gente vai continuar a otimização que a gente fez desse último produto aqui, que se trata de um amplificador de som, ok? Utilizando um celular. Ontem nós fizemos essa base principal junto com essa característica interna aqui e esses detalhes nas laterais, e hoje a gente vai continuar a otimização desse produto aqui, levando em consideração todos esses detalhes físicos da peça para ser impresso na impressora 3D. Eu já estou com o meu paquímetro disponível aqui junto com a peça onde a gente está retirando todas essas medidas, e a gente vai fazer uma análise aqui juntos, jogando essa peça em um programa de fatiamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo prático, modelagem, impressão 3D, já deixa o seu like para fortalecer, se inscreva no canal caso você não for inscrito e ative o sininho para que toda vez que a gente postar um novo vídeo aqui, você receber, beleza? Então, eu vou salvar esse produto aqui em STL, a gente não finalizou ele ainda. Hoje nós iremos criar esse detalhe aqui, tá? Junto com a parte interna da saída do som, e nós faremos isso juntos aqui, analisando etapa por etapa, para identificarmos exatamente o porquê de cada detalhe estar sendo feito. Eu vou salvar esse modelo aqui como STL, para a gente salvar ele com precisão, para jogar em um programa de fatiamento, que no caso aqui nós vamos utilizar o Ultimaker Cura. Eu vou clicar no corpo, diretamente nessa pastinha no canto superior esquerdo, em corpo, clico com o botão direito e clico nessa opção aqui, ó, salvar como malha. Ele vai abrir para mim várias opções, eu vou selecionar aqui o objeto, certo? Vou selecionar aqui o formato desse modelo, no caso aqui vai ser o STL. Antes de continuar aqui, eu já vou abrir também o mouse para você conseguir acompanhar. E vou clicar aqui, ó, nessa opção OK, beleza? Por meio disso, a gente consegue simplesmente escolher a pasta onde a gente quer salvar esse produto. Nesse caso aqui, eu vou salvar nessa pastinha aqui, vou colocar como corpo 1 e vou salvar. Finalizando essa operação, eu já tenho aqui o arquivo em STL na pasta. Então, a gente já observou ali como é que a gente faz, inclusive, para visualizar o produto em 3D, direto da pasta, né? Caso você tenha feito todo aquele processo lá, é importante você vir aqui nessa opção exibir, ó, nessa opção no canto superior esquerdo dentro da pasta, em painel de visualização. Aí ele vai abrir para você essa aba aqui de visualização, beleza? Depois de ter feito lá a configuração de visualizador de 3D, ok? É um próprio aplicativo que você baixa aí do Windows. Então a gente vai arrastar esse modelo aqui para dentro de um programa de fatiamento. No caso, nós estamos utilizando o Ultimaker Cura. Eu vou ajustar esse produto aqui na mesa. E o mais importante da gente desenvolver um produto feito para impressão 3D é que a gente já consegue colocar as medidas precisas desse modelo. Ou seja, se eu tiver um produto com uma dimensão maior do que a minha mesa de impressão 3D ela suporta, eu posso dividir esse produto ali fazendo o recorte desse modelo em várias partes diferentes para depois juntar, depois de impresso essas peças. Inclusive, a gente consegue fazer até mesmo encaixes para esse produto. Eu vou clicar aqui em fatiar, a gente não vai levar em consideração aqui a lapidação das ferramentas de otimização agora, só para a gente dar uma analisada aqui nesse produto. Então, ontem a gente levou em consideração aqui essas quinas que a gente consegue colocar chanfros, e quando esse chanfro aqui ele não é levado em consideração, a gente pode perder no aspecto visual da peça. Ou seja, se eu colocar aqui um arredondamento nessa quina, eu provavelmente vou ter um ângulo maior nessa inicialização aqui, ó, de fabricação, e isso vai prejudicar principalmente no aspecto visual dela, porque se eu coloco aqui um arredondamento e tenho suportes embaixo dela, possivelmente ela vai deixar marcações nesse modelo. E da mesma forma funciona todo o produto. Por exemplo, aqui, ó, a gente já consegue perceber que em nenhum momento ele vai precisar de suporte, né? Esse rebaixo aqui, ele tá justamente fixado ali em um piso, né? Depois ele vem fabricando ali as paredes, ó, e sobe até a finalização do modelo. Então, todos os outros detalhes que a gente vai fazer aqui, a gente deve levar isso em consideração, justamente para a gente não precisar utilizar o suporte. Nessa base
aqui, ela vai ficar bem fixado na mesa, então é importante que o modelo ele esteja bem posicionado aqui na mesa de impressão, justamente para ele ter uma boa fixação, tá? Porque se essa primeira camada que ela não estiver bem fixada na mesa, possivelmente o produto ele vai ficar ali com uma inclinação, com um repuxo ali nas laterais, isso não é bom. Então tudo isso a gente leva dentro do programa de criação ali 3D em consideração na hora de criar o produto. Então a gente consegue perceber que essa saída aqui ela não pode ser feita com qualquer item geométrico, né? Qualquer desenho geométrico. Se eu fizer um círculo aqui, por exemplo, nessas bordas de cima eu vou precisar de suporte. Se eu fizer aqui com um quadrado, da mesma forma vai funcionar isso, tá? Então eu já vou clicar aqui dentro de criação de esboço 2D. Antes disso eu vou ajustar essa perspectiva aqui para ortogonal. Vou clicar aqui em criação de esboço e vou selecionar nessa face frontal aqui, tá? Ela vai ser importante para a gente começar a nossa criação, porque eu vou utilizar o loft ali para justamente pegar esses detalhes internos até ali na parte de dentro dele. Então aqui a gente já tem uma medida que a gente pode iniciar. Então, como eu falei para vocês, aqui não pode ser um círculo por conta dessas inclinações aqui na parte de cima. Quando a gente for fabricar, possivelmente a gente vai precisar de suporte. E uma das formas geométricas que a gente encontrou para fazer esse produto aqui é justamente esse pentágono, onde a gente consegue ter aqui uma base, ok? E aqui, ó, nessa parte superior, a gente vai inclinando como se fosse aqui ângulos menores de 45 graus para a gente conseguir fabricar esse modelo sem a necessidade do suporte. Então, para criar esse perfil, eu posso vir aqui dentro de polígono, posso clicar nessa primeira opção aqui, ó, e aqui a gente vai começar a nossa criação em 2D. Beleza? É importante ressaltar que aqui a gente consegue colocar uma medida precisa, inclusive colocar aqui a quantidade de lados desse polígono aqui, né, que a gente encontrou aqui dentro de criação em 2D, para 5 lados. Então eu posso clicar aqui no Tab, ok? E colocar aqui 5 divisões. Aqui a gente já consegue colocar, por exemplo, ó, para ele se transformar em um pentágono. Então aqui eu vou finalizar essa operação, vou colocar uma medida nesse modelo. Esse produto aqui ele pode ser tirado com um paquímetro, lembrando que a gente viu aqui na última aula. E eu vou separar essas duas bordas aqui, ó. Ele tem mais ou menos 58, então eu vou colocar entre essa distância aqui 58 milímetros. Vou colocar aqui uma restrição exatamente nesse perfil, tá? Essa restrição ela pode ser colocada aqui nessa linha, ó, uma vez que essa linha aqui ela está na horizontal. E finalizando esse processo aqui, a gente consegue colocar um distanciamento entre essa borda, 38 milímetros. Aqui nessa distância eu também posso colocar, vou deixar 13 milímetros. E aqui é nosso primeiro esboço em 2D. Já que a gente vai utilizar aqui a ferramenta presente dentro do ambiente de criar, transição, tá? Se o seu Fusion 360 tiver em inglês, ele vai estar como loft aqui. A gente vai precisar de vários esboços em 2D. Então é exatamente isso que eu vou fazer, ok? Vou tirar essa medida interna aqui do perfil para saber exatamente até onde esse detalhamento ele vai. Então aqui eu posso perceber que ele vai até uma medida de 33 milímetros. Eu posso puxar aqui o ambiente de construção e posso puxar, ó, esse plano até mais ou menos ali na onde eu preciso, ok? Ou eu posso criar esse esboço 2D já levando em consideração essa face de cá, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Vou clicar aqui em criação de esboço 2D, vou selecionar essa face interna dele e vou rotacionar o perfil para que esse esboço ele seja feito exatamente aqui. Vou clicar no atalho P, que é exatamente a ferramenta Project aqui, ó, exatamente desse perfil feito anteriormente, para a gente utilizar ele como base. Então eu vou dar um OK, vou clicar aqui nessa opção de fatiar para visualizar dentro da peça, beleza? Ó, exatamente aqui, e aqui eu já consigo utilizar esse perfil para a criação desse modelo. Eu vou usar a ferramenta deslocamento aqui para a gente conseguir fazer esse detalhe interno dele, né, para junção lá. Então ele tem ali basicamente, vou colocar aqui um distanciamento de 13 milímetros para saída, ok? E agora nós temos esse perfil aqui, ó, onde eu vou puxar essa saída até mais ou menos aqui. Vou concluir o esboço e vou trazer um novo plano para mais ou menos no centro dessa criação, entre esses dois esboços, tá? Para a gente ter ali um caminho. Então vou clicar aqui nesse plano mais ou menos nessa posição, vou clicar em esboço 2D.
Vou selecionar esse plano que a gente fez e mais uma vez eu vou utilizar a ferramenta deslocamento para isso. Antes de finalizar, eu vou colocar um project aqui, ó. Vou dar um OK. E vou colocar um deslocamento aqui mais ou menos entre o perfil interno que a gente fez lá e esse daqui, tá? Para ficar bem justo. Lembrando que se você quer transformar modelagem em impressão 3D, é só clicar no link abaixo. Ali a gente mostra do básico ao avançado como que você pode aprender o Fusion 360 e também transformar esses conhecimentos em negócio junto com vários bônus que a gente tem disponível ali. Inclusive, te ensinando a imprimir peças com extremo de qualidade, configurando, passando por todos os parâmetros junto com indicações ali de como que você pode vender o seu produto, beleza? Tanto aí na sua região quanto pelo Brasil. Então, finalizando esses esboços em 2D, a gente consegue perceber que eu tenho um caminho que eu posso seguir. E esse caminho, ele pode ser feito aqui junto com a ferramenta de transição. Vou selecionar aqui transição, vou selecionar aqui esse esboço 2D fechado, esse daqui e esse daqui. Porém, olha só o que eu vou fazer agora. Esse perfil, ele pode ser feito ou separado para depois fazer um combine ali para retirada, ou ativando aqui o perfil principal, eu posso ativar essa opção dentro de operação em cortar, tá? Então, fazendo esse modelo, eu posso retirar esse perfil e olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a retirada desse material. O que eu vou precisar fazer agora é justamente a parte interna desse perfil. Então, eu posso juntar esse detalhamento ali nessa criação e é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, ó, dentro da ferramenta extrusão. Vou selecionar esse ambiente interno que eu tenho aqui dentro da peça, como ele está reto, eu consigo selecionar na face. E aqui dentro, ó, em distanciamento, eu vou selecionar para o objeto, porque eu quero que ele fique alinhado exatamente com essa parede aqui, ó, de trás da nossa entrada. Então eu vou dar um OK, fiz ali a retirada de material e agora eu vou começar uma nova criação que vai dar exatamente o perfil que a gente precisa ali para essa finalização. Então eu vou clicar aqui dentro de criação de esboço 2D, vou selecionar essa parte externa dele. Agora eu vou rotacionar o modelo para a gente conseguir fatiar esse perfil e aqui a gente já tem a entrada e a saída exatamente dessa característica que a gente tem, né? Então a gente consegue perceber que, olha só, dentro dessa peça ele tem lá uma parte interna que desce e depois junta ali. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Vou apertar aqui a tecla P para puxar essas linhas aqui de referência. Ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Exatamente assim. E vou juntar essa linha aqui, ó, como saída. Então eu vou puxar uma linha para cá. Vou juntar ela mais ou menos aqui, ó. E vou criar também uma saída desse som. Olha só, exatamente aqui nesse perfil, tá? Olha só, exatamente assim. Então, vou finalizar essa operação. Como eu já tenho o esboço 2D fechado lá embaixo, eu vou pegar essa criação fechada, tá? Em algum lugar aqui ela ficou aberta, caso eu não consiga selecionar, ó. Então, eu posso retirar o corpo para seleção desse esboço 2D e vir aqui novamente em distanciamento para o objeto e selecionar essa face para retirada de material. Então, fazendo aqui a análise de corte dela, a gente consegue perceber que ele tem um caminho ali interno, ó. Porém, o que acontece? Se eu fabricar essa peça assim, essa parte interna, mesmo que ela seja dentro da peça, eu vou precisar de um suporte. Então, eu posso otimizar esse modelo da mesma forma que a gente viu lá, para não precisar desse suporte. Então, vou vir aqui em inspecionar, análise de corte, vou vir aqui até a parte interna dele, ó, nessa região, ok? Ou eu posso criar também uma análise de corte nessa lateral, vindo até mais ou menos aqui, ó, e colocar um chanfro nessa parte. Então, aqui eu posso vir dentro de criação, chanfro, seleciono essas duas quinas, ok? E agora eu posso juntar esse perfil aqui, ó, exatamente com uma medida precisa para que esse suporte ele não necessite ser feito ali nessa parte interna. Analisando esse perfil assim, olha só, eu tenho toda a característica para esse modelo ele não precisar de suporte. Basicamente, o que a gente precisava fazer para esse perfil interno aqui foi feito, ok? O que a gente precisa agora é justamente trazer para dentro de um programa de fatiamento e otimizar esse modelo para depois a gente conseguir imprimir ali e otimizar ainda mais para a gente gastar menos material e também otimizar para que esse funcionamento ele seja feito ali junto com
a peça principal, que é o celular inserido nessa região. Então, se você gostou desse conteúdo, mais esse conteúdo prático aqui, já deixa o seu like para fortalecer. Na próxima aula, nós otimizaremos esse produto junto com o programa de fatiamento para gastar menos material e também otimizar essa peça para que a gente gaste menos tempo na produção. Me conta nos comentários o que você achou dessa aula, o que você está achando dessa série aí, porque tem sido gratificante responder todos vocês. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!